Olha, existem figuras na história que são um verdadeiro quebra-cabeça. E uma delas, com certeza, é o rei Davi. Ele é um herói, um poeta, um rei, mas também um homem com falhas, assim, profundas. Como é que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? É o que a gente vai tentar entender hoje. E para a gente começar a desemaranhar essa história, esse versículo aqui é a chave. Ele resume o tema central da vida de Davi, a jornada de um coração que, mesmo depois de se quebrar, encontra um jeito de voltar. Vamos guardar essa ideia com a gente. Isso nos leva direto para o grande paradoxo que é Davi. De um lado, o herói que todo mundo admira. Do outro, um homem que cometeu pecados terríveis. Como alguém que foi chamado de homem segundo o coração de Deus pôde cair tão, mas tão baixo? Essa é a grande questão que vamos analisar. Então, vamos lá. A história dele começa do jeito mais improvável que se possa imaginar. É a ascensão de um jovem pastor esquecido no campo até o trono de Israel. Pensa só, Davi nasceu lá em Belém por volta de 1040 a.C. Ele era o caçula, o oitavo filho. Sabe aquele que ficava para trás cuidando das ovelhas enquanto os irmãos mais velhos, os mais fortes, iam para a guerra? Ele também era um músico talentoso, um detalhe que mais para frente vai ser muito importante. Mas por que ele? Quando o profeta Samuel foi até a casa dele para ungir o novo rei, ele olhou para os irmãos mais velhos de Davi. Eram altos, fortes, com cara de rei. Mas Deus disse não. A lógica divina era outra. Não era sobre a aparência, era sobre o que estava por dentro, era sobre o coração. E a partir daí, gente, a coisa decola. A ascensão dele é, assim, meteórica. Do filho esquecido no pasto, ele é ungido em segredo, depois vira músico na corte do rei Saul e, de repente, explode na cena nacional como um herói que ninguém esperava. E o que transformou ele nesse herói? O famoso confronto com Golias. Vamos tentar imaginar a cena. De um lado, um guerreiro gigante, experiente, aterrorizante. Do outro, um pastorzinho com uma funda e umas pedras. As chances eram tipo zero. Só que a verdadeira arma de Davi não era a pedra, era a fé dele. As palavras que ele diz para Golias mostram exatamente onde estava a confiança. Ele não estava lutando por si mesmo, ele estava lutando em nome de Deus. E com um único arremesso, o gigante caiu. E a história de Israel mudou para sempre. Mas toda grande história tem um ponto de virada, né? E na vida de Davi, essa virada é uma queda vertiginosa. É aqui que o herói se transforma no pecador. A história começa de um jeito quase banal, mas muito perigoso. Davi, agora um rei poderoso, aclamado, está no seu palácio. No momento de ócio, ele olha pela janela e vê Batseba, a esposa de um de seus soldados mais leais. E naquele momento, o desejo fala mais alto que tudo. Ele não pensa duas vezes. Usa seu poder de rei para mandar chamar Batseba. E o primeiro grande pecado é cometido, o adultério. Uma quebra de confiança, de lei, de lealdade. O problema é que um pecado desses raramente vem sozinho. Vira uma bola de neve. Quando Batseba descobre que está grávida, o pânico toma conta. E a prioridade de Davi muda de governar um reino para encobrir o próprio erro. Ele bola um plano para enganar Urias, o marido dela. Só que Urias era um homem de uma honra impecável. Ele se recusa a ir para casa e descansar enquanto seus companheiros de batalha estão no campo de guerra. O plano de Davi falha. Então o rei que antes confiou em Deus para derrotar um gigante, agora escreve uma ordem para assassinar um de seus homens mais fiéis. Ele envia Urias para a morte certa. O adultério se transformou em assassinato. A queda foi total. Mas a história não acaba aqui. Na verdade, é aqui que ela fica ainda mais profunda. Agora, a gente vai para o centro emocional da jornada de Davi. O confronto, a dor e o arrependimento. Deus envia o profeta Natã para confrontar o rei. E a abordagem de Natã é genial. Ele conta uma história sobre um homem rico que rouba a única ovelha de um homem pobre. Davi fica furioso com a injustiça, diz que o rico merece morrer. E é aí que Natã aponta o dedo e diz as palavras que ecoam até hoje. Tu és o homem. A máscara de Davi finalmente cai. E é a reação de Davi que define tudo. Ele não tenta se justificar, ele não culpa ninguém, ele simplesmente se quebra. As palavras dele no Salmo 51, que foi escrito justamente depois disso, mostram a profundidade do remorso. Ele entende que, apesar de ter destruído a vida de Batseba e Urias, no fim das contas, seu pecado foi uma afronta direta a Deus. E isso nos faz parar e pensar, né? O que significa de verdade se arrepender? É só um pedido de desculpas
ou é algo muito mais fundo? A análise aqui é fundamental. O arrependimento de Davi não foi um ritual, não foi um sacrifício de animais. Foi uma coisa interna. Foi, como diz o pastor Valdir Alves, um coração quebrantado e contrito. Foi a dor sincera de ter falhado. Uma quebra total do orgulho, e isso, segundo a Bíblia, é algo que Deus não despreza. Certo. Então, como é que a gente junta essas duas metades do Davi, o herói e o pecador? Como isso cabe na mesma pessoa? É no legado que ele deixa que a gente encontra a resposta. E assim a gente volta para o nosso paradoxo do começo. Como isso é possível? A resposta não está na perfeição do Davi, porque, convenhamos, ele passou longe de ser perfeito. A resposta está em outra qualidade. A resposta parece estar numa palavra hebraica, taunã. A gente traduz como integridade, mas o significado é mais profundo. É sobre ser completo, inteiro, sem máscaras. É sobre quem a gente é na essência, principalmente quando ninguém está olhando. Não significa ser perfeito, mas sim ser honesto sobre quem se é, nas vitórias e principalmente nas falhas. E essa frase aqui, nossa, resume tudo perfeitamente. Deus não estava procurando perfeição em Davi. Ele sabia que não ia encontrar. Ele estava procurando integridade. Alguém que, mesmo depois de uma queda terrível, se recusaria a viver uma mentira e buscaria com toda sinceridade o caminho de volta. Então, para a gente amarrar as pontas, o ponto crucial é este. A história de Davi ensina que a queda é uma possibilidade real para todo mundo. Ensina que o pecado sempre deixa cicatrizes, mesmo depois do perdão. Mas, acima de tudo, mostra que o que Deus mais valoriza não é uma vida sem erros, mas um coração que se quebra com sinceridade e busca a restauração com integridade. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Em um mundo que, muitas vezes, exige uma perfeição que não existe, o que podemos aprender com a história de um herói imperfeito, cuja maior vitória não foi contra um gigante, mas contra seu próprio coração partido? A resposta talvez mude a forma como a gente enxerga nossas próprias falhas e a chance de recomeçar.